não tripulados, VANTs, aeronaves remotamente pilotadas, ARP, ou drones pelos órgãos de segurança pública. Comunico que a audiência pública será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que foram utilizadas pelos expositores. Bom, quero agradecer a presença de todos aqui. Já estão presentes alguns dos nossos convidados para compartilhar com a gente esse debate, que é relativamente recente. E, pelo menos da minha parte aqui, a ideia é realmente entender, aprender, compartilhar com quem nos assiste e com os demais integrantes da Comissão de Segurança como é que os drones, essas viaturas aéreas não tripuladas têm sido utilizados pela Força de Segurança, quais são os problemas que têm enfrentado e como é que a gente, pela legislação, consegue dar mais segurança jurídica a esses profissionais, né, que atuam com essa tecnologia. E já temos aqui algumas perguntas do portal e-Cidadania. Aí, só para combinar uma dinâmica, se não tiver problema para os nossos convidados, eu vou chamar aqui os de 3 em 3, na ordem que a assessoria passou aqui para mim. Aí eu vou chamar, pode vir aqui para a mesa. Aí quem não tiver sido chamado ainda, quiser sentar mais à frente também, podem ficar à vontade. Tá? Os senadores que chegarem aqui, eles vão ocupando as cadeiras que tiverem vagas. E é um projeto de lei de autoria do senador veneziano Vital do Rego, e a relatoria é do senador Marcos Duval, que inclusive já tinha dado um parecer favorável a esse projeto. Até o momento foram apresentadas 2 emendas a esse projeto, uma do senador Alessandro Vieira, que ele inclui aqui no parágrafo único do artigo 4º, no final dele, quando diz que o uso tem que ser autorizado por ordem de missão policial emitida pela autoridade policial competente ou por ordem judicial emitida pela autoridade judicial competente. Ele inclui esse trecho que eu vou ler, devidamente fundamentada, indicando as razões que justificam seu emprego no caso concreto. E uma outra emenda de minha autoria, que na verdade foi um equívoco da assessoria, eu acho que eu não me fiz entender bem qual era a minha intenção com a emenda, é que eu estou alterando a emenda, já mandei retirar, inclusive, ela está alterando o parágrafo único do artigo 2º, se não me engano. Isso, o parágrafo único do artigo 2º, a redação como está no projeto hoje é a seguinte: os equipamentos a que se refere o caput desse artigo não poderão ser dotados de armamento nem ser totalmente autônomos. Na verdade, que eu tinha sugerido à minha assessoria que revogasse esse parágrafo único, para que sim pudesse haver a possibilidade do uso de armamento, como várias forças policiais no mundo já têm usado, e que eles possam sim ser totalmente autônomos, porque obviamente em várias situações de monitoramento e algo que seja constante, instrução de inquéritos policiais, isso já é importante que ocorra de forma programada. Então os veículos são programados para fazer determinado trajeto, buscar determinadas informações, não tem porquê a lei restringir isso no meu ponto de vista. Então, sem mais delongas, eu queria convidar aqui alguns dos nossos convidados que já estão presentes. O senhor Márcio Duarte Teixeira, representante do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Por favor, pode vir compondo a mesa aqui. O senhor Felipe Moreira Faulhaber, coronel aviador. Tudo bem? Coronel aviador e comandante do 1º Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, SINDACTA 1, do DCEA. E o senhor Conrado Klein Freitas, gerente técnico de vigilância continuada da Superintendência de Padrões Operacionais da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Bem-vindos. Tá, bom dia. Obrigado por ter vindo aí. E aí a gente dá aqui para combinar a dinâmica, eu dou sempre 10 minutos para que os convidados possam falar,
obviamente com tolerância do tempo. Daí, mais uma vez, a ideia aqui é, de fato, entender melhor a matéria com quem opera isso na prática, para que a gente possa, na legislação, garantir o bom uso com segurança jurídica desses equipamentos. Então, eu passo a palavra ao senhor Márcio Duarte Teixeira para fazer a sua explanação. Obrigado pela presença já antecipadamente. Bom dia a todos. Bom dia, senador Flávio. Bom dia. A quem cumprimento os demais em nome do senhor. Sou delegado de polícia do estado de Tocantins e hoje estou na condição de mobilizado e integrante da diretoria da Força Nacional. E neste ato aqui representando o Ministério da Justiça. Bom, com relação à minha vivência prática com esse tipo de equipamento, eu considero um equipamento crucial para a atividade policial. Eu particularmente já tive em algumas missões policiais utilizando esse equipamento e foi essencial para o sucesso das nossas missões, né? Tem até duas situações distintas. Uma que a gente não utilizou esse equipamento e por pouco eu não fui alvejado por uma arma de fogo, né? Porque a gente não tinha uma consciência situacional daquela localidade onde a gente estava fazendo a busca. E posteriormente, em outra missão, e que a gente utilizou esse tipo de equipamento e a gente conseguiu mapear as rotas ali de fuga ali dos criminosos e com isso surpreendê-los ali no cumprimento de mandado de busca ali no estado de Tocantins. Então, assim, eu considero um equipamento essencial e, de fato, faltava uma regulamentação, havia uma lacuna legal acerca da utilização desse equipamento. Essa regulamentação ela vai trazer um pouco mais de segurança jurídica para os operadores, né? Até para a instrução probatória dos nossos inquéritos policiais. E também a gente percebe que a proposta ela busca resguardar também alguns direitos fundamentais que a gente também considera essencial. O Ministério, a posição formal do Ministério é favorável pela aprovação do projeto, ressaltando, senador, somente o parágrafo único, que foi justamente o que o senhor mencionou no início da sua explanação. Já falei antes porque eu sabia que isso, só para deixar de conhecimento público, eu retirei essa emenda que eu havia feito e apresentei a seguinte emenda alterando isso aí. Está assim a redação da minha emenda, do parágrafo único do artigo 2º. Os equipamentos a que se refere o caput desse artigo poderão ser dotados de armamento ou serem totalmente autônomos. Para ficar bem claro, nem lembro que pode. E aqui eu estou só para expor esse posicionamento do Ministério pela manutenção integral da proposta inicial do parágrafo único, né, que proíbe aí a dotação de armamento nesse tipo de equipamento e eles serem operados de forma autônoma. Tá certo? Então, basicamente, é essa a explanação que eu tenho a expor aqui acerca da utilização desse equipamento, tá? E fico à disposição para qualquer esclarecimento adicional que o senhor entenda. Tá bom, senhor Márcio. Porque eu queria, se tivesse quem vai também fazer a explanação, eu sei que o senhor Fernando Hackman tem ali alguns exemplos práticos a dar, né, sobre o uso também, em especial no Rio de Janeiro, que é um local que está sendo pioneiro também no uso desse equipamento. Inclusive, a gente vinha conversando sobre a minha preocupação de ter essa vedação sobre o uso autônomo de drones. Do meu ponto de vista, pelo menos, acho que é fundamental, porque em algumas situações em que é necessário monitoramento, determinados horários programados, enfim, isso obviamente reduz o risco de algum acidente, em que o uso de ele estar sendo, a possibilidade de ele estar sendo pilotado por algum humano, isso aumenta em relação a se ele estiver sendo operado de forma autônoma, porque hoje a tecnologia, a programação, né, GPS, eu não sei exatamente como funciona. Você programa, vai decolar do batalhão tal, vai sobrevoar a área tal por tanto tempo, vai até tal ponto e volta aqui para a base. Ou vai monitorar uma determinada rodovia, uma rodovia pública que possa, enfim, que precise desse monitoramento. Muitas vezes, às vezes até em substituição a um policiamento ostensivo ou em complemento a um policiamento ostensivo. Por isso que eu fiz essa emenda agora. Mas agradeço, senhor Márcio, a colocação e a posição oficial aí do Ministério da Justiça. Então, eu passo a palavra ao senhor Felipe Moreira Faulhaber, é assim que fala? Coronel Aviador, por favor, com a palavra.
Obrigado, excelentíssimo senhor senador Flávio Bolsonaro. Em nome do quem cumprimento as demais autoridades presentes, senhores palestrantes, senhores convidados, a audiência. Sou o Coronel Felipe, comandante do 1º Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. É a unidade regional do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, que é o órgão do Comando da Aeronáutica responsável pelo controle de tráfego aéreo no espaço aéreo brasileiro e também pelo acesso ao espaço aéreo brasileiro, de aeronaves tripuladas e também das aeronaves não tripuladas, que é o caso aqui da nossa audiência. Tá, eu trouxe uma apresentação, aí gostaria que os senhores observassem, por gentileza. O objetivo dessa apresentação é apresentar os principais processos relativos ao acesso ao espaço aéreo brasileiro por aeronaves não tripuladas. Tá, então estamos falando de acesso ao espaço aéreo brasileiro. Pode passar, por gentileza? Consegue passar por aí? Falei então do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, é a organização responsável pelo controle do espaço aéreo brasileiro, provedora do serviço de navegação aérea, que viabilizam os voos e a ordenação do fluxo de tráfego aéreo no país. Então, o DECEA provê serviços de controle de tráfego aéreo, de defesa aérea, de meteorologia aeronáutica, busca e salvamento, informações aeronáuticas, inspeção e voo, dentre outros serviços à sociedade brasileira. Pode passar, por favor? O DECEA é o órgão central do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, com todas essas organizações militares que fazem parte. Pode passar? Por favor. E esse é o nosso cenário, a nossa área de atuação. Temos divisão do espaço aéreo em 5 regiões: Sul, Amazônica, no centro do Brasil, a área do Nordeste e também sobre o Oceano Atlântico, um total de 22 milhões de quilômetros quadrados de área de responsabilidade do nosso sistema. Pode passar? Em números, aí dados até o dia de ontem, movimentos aéreos, aqui eu falo de aeronaves tripuladas, ok? Mais de 1,5 milhão de movimentos aéreos, com a média de área de voos de 5.500, pouco mais de 5.500 voos diários, controlados pelo sistema. Mais de 5.800 aeródromos cadastrados no território nacional, mais de 7.000 equipamentos estão disponíveis para prover a segurança do controle de tráfego aéreo. E com relação a pessoal, entre militares e civis, mais de 12.000 pessoas fazem parte do nosso sistema. Pode passar, por favor? Falando do Brasil, ele é signatário da Organização da Aviação Civil Internacional e essa convenção foi incorporada ao ordenamento jurídico nacional pelo decreto de 21713 de 1946. Pode passar, por favor? Isso é importante, porque a Organização da Aviação Civil Internacional já possui alguns dispositivos normativos que regulam a atividade aérea não tripulada ou remotamente pilotada, como eles citam ali naqueles manuais e anexos previstos. Pode passar? A nossa Agência Nacional de Aviação Civil também tem o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil Especial número 94, que traz os requisitos gerais para aeronaves não tripuladas de uso civil. E aí ele trata de registros de marcas, certificados de aeronavegabilidade e outros requisitos de segurança e operação. Então, essa parte fica a cargo da ANAC. Pode passar, por favor? E o Comando Aeronáutico, por meio do DECEA, então tem essas 3 normas já publicadas, uma instrução do Comando Aeronáutico 100-40, que trata de aeronaves não tripuladas e acesso ao espaço aéreo brasileiro, mais uma vez reforçando aí que a responsabilidade é do acesso ao espaço aéreo. Essa é uma norma geral, que trata sobre todas as aeronaves que pretendem acessar o espaço aéreo. E, de forma mais específica, nós temos o Manual do Comando Aeronáutico 56-2, que trata de aeronaves para uso recreativo, né? Aeronaves não tripuladas para uso recreativo, nossos famosos aeromodelos, e a MCA 56-5, que fala de aeronaves não tripuladas para uso exclusivo em operações aéreas especiais. E aí está incluído a segurança pública, que é o foco aqui da nossa audiência. Por favor. Estou falando da norma geral do acesso ao espaço aéreo, que é a 100-40, pode passar. Ela tem por finalidade regulamentar os procedimentos e responsabilidades necessários para o acesso seguro ao espaço aéreo brasileiro por meio de aeronaves não tripuladas. Então, a preocupação é a segurança do acesso ao espaço aéreo. E a instrução é de observância obrigatória, se aplica a todos os envolvidos com a operação de aeronaves não tripuladas, exploradores, operadores, equipes que utilizem nosso espaço aéreo, bem como os órgãos do sistema que eu apresentei anteriormente. Pode passar, por favor?
trazer aqui, resumidamente, algumas regras gerais. Toda aeronave não tripulada, como é uma aeronave, ela somente poderá acessar o espaço aéreo brasileiro após a emissão de uma autorização por parte do órgão regional, um daqueles órgãos do DCEA que eu apontei anteriormente. O fato de receber autorização do DCEA não exime o explorador ou operador de cumprir também as regras estabelecidas por outras autoridades competentes, dentre elas a ANAC, a Anatel, Ministério de Agricultura e Pecuária, Ministério da Defesa, quando aplicável. Por favor. A grande maioria dos movimentos de aeronaves não tripuladas são operações de alturas muito baixas e com peso de decolagem máximo de 25 kg, são aqueles drones menores. Esses têm a facilitação de acesso ao espaço aéreo, atendendo aquelas condicionantes ali que a própria legislação fala. Necessidade, como eu disse, de seguir as orientações, atender todas as orientações dos órgãos reguladores, manter-se sob condições meteorológicas favoráveis, até para ter uma linha divisada entre o piloto operador do drone e a aeronave em si, para ele manter a segurança. A menos que autorizada, ela deve estar afastada pelo menos 30 metros de edificações, estruturas, patrimônios e animais, não voar sob terceiros e encerrar, a não ser aqueles que têm anuência, claro, encerrar imediatamente o voo quando for verificada uma operação tripulada. Aí a gente vê a prioridade das aeronaves tripuladas frente às aeronaves não tripuladas. Por favor. Então, como é que funciona para acesso ao espaço aéreo brasileiro? O operador deve seguir os requisitos, né, na hora da compra do seu equipamento, requisito previsto pela Anatel, vai fazer o cadastro, o registro e emitir os certificados pela ANAC, incluindo aquele drone e aquele operador no sistema da ANAC, e assim ele vai poder solicitar o acesso ao espaço aéreo brasileiro através do sistema SARPAS. Pode passar, por favor? Pode passar. Falando do sistema SARPAS, é um sistema web desenvolvido pelo DCEA, onde os usuários conseguem solicitar o acesso ao espaço aéreo brasileiro para realizar os voos de drones com as mais diversas finalidades, inclusive comerciais. Pode passar. Essa aqui vai ser a interface do usuário, né, daquele que quer solicitar o acesso ao espaço aéreo brasileiro, bem intuitivo, pode passar. E a interface do analista, que vai analisar se aquela área que o usuário pretende voar tem interferência com alguma outra área do espaço aéreo, algum aeroporto, algum heliponto, alguma coisa que tenha interferência, justamente para fazer a segregação do espaço aéreo. Pode passar? Então, nesse caso, ele verificou que não tem nenhuma interferência, vai ser autorizado rapidamente ali o voo. Caso, pode passar, por favor. Sempre atentando às condicionantes, manter a operação em linha divisada visual, né? A altura máxima do voo que ele submeteu lá no próprio sistema, que foi autorizado, ater-se a área autorizada e interromper a operação em caso de aprovação de outra aeronave tripulada ou não. Pode passar. Aqui já uma situação um pouco mais complexa da solicitação dessa área em azul. Ela interfere com algumas áreas de proteção de helipontos, isso aqui na região de Belo Horizonte, por exemplo. Pode passar. E aí o analista vai fazer o trabalho e segregar aquele espaço aéreo, vai estabelecer aquele volume do espaço aéreo para que a operação de drone poder ser realizada com segurança e vai emitir uma informação aeronáutica para os demais aeronavegantes. Pode passar, por favor. Ele vai, nesse caso também, né, fazer a segregação do espaço aéreo e emitir uma informação aeronáutica. Os helipontos, nós temos essas zonas de restrição de voo, elas são inseridas naquele sistema do analista. Já estou seguindo para a conclusão, né? Tá. Zonas de restrição de voo, elas facilitam a análise do analista, aquelas círculos vermelhos que a gente viu na imagem anterior, e ela determina alturas e distâncias de aeródromos, helipontos e de áreas de segurança, como presídios, organizações que queiram ter ciência dos voos de drones naquela região. Então a gente insere no sistema, o analista vai poder observar e desconflitar aquele espaço aéreo. Pode passar, por favor. Para ter ideia do número de aeronaves ativas no sistema, 95 mil, a gente está vendo ali embaixo, 196 mil cadastros ativos no sistema SARPAS, informações do informativo trimestral de abril a junho de 2025, áreas solicitadas, 116 mil áreas solicitadas e delas 80 mil aprovadas. Pode passar só para termos uma ideia. Vamos falar agora da parte do aeronaves não tripuladas para uso em operações aéreas especiais, incluindo segurança pública. Pode passar? Nós temos a diferença básica, né, desse tipo de operação, que é exclusivamente voltada ao apoio de operações de jogos especiais,
que não permitam planejamento prévio por parte do operador. Então, a gente estava falando, na regra geral, do operador que tem o tempo para planejar o seu voo, submete a apreciação lá do sistema, no DCE, vai analisar e vai autorizar aquele voo. Já o operador de órgãos especiais, ele, por vezes, não tem esse tempo. Pode passar? E essa nossa legislação ampara isso. Então, são considerados órgãos especiais, órgãos ligados ao governo federal, estadual, municipal, órgãos essenciais à manutenção da vida, órgãos de segurança pública, de acordo com o artigo 144 da Constituição, essencialmente polícias e corpo de bombeiros. Pode passar? Então, quais são as prerrogativas? São voos de finalidade pública, né? Restringe o uso do espaço aéreo, atividade de interesse público, ações de segurança, com vigilância, monitoramento, investigação. Possui a prerrogativa de autorização automática, ou seja, eles não vão ser negados pelo sistema, eles vão poder operar. E caso eles estejam próximo de aeroportos, próximo de áreas de interesse, aquelas áreas que a gente já conhece, ele vai ter que seguir, vai ter que fazer uma coordenação prévia com aquele órgão e seguir as regras do espaço aéreo. Né? Caso se trate de uma operação planejada, porque esses órgãos, até os órgãos de segurança pública, pode ter alguma operação já planejada, né? Pretende fazer aquele voo, aí ele deve seguir a regra normal. Tá? Pode passar, por favor. Já que ele tem essa prerrogativa, são apontadas algumas medidas de salvaguarda de segurança, justamente para aumentar a segurança no caso dessas operações. Então, o órgão envolvido na operação e os seus operadores devem adotar medidas internas de prevenção visando a garantia e a segurança da população, animais e propriedades do solo, estabelecer procedimentos internos padronizados, né? Isso cabe a cada organização, prover os meios de coordenação para que os pilotos e operadores possam realizar suas operações com nível adequado de segurança. Comentei, né? Se estiver próximo de aeroporto, tem que fazer a coordenação com aquele órgão de controle de tráfego aéreo ou com o administrador do aeroporto. Essa coordenação pode ser feita através de acordos operacionais, que isso facilita, né, na hora da decolagem do drone, não vai ser surpresa, né, que aquele órgão está operando ali próximo ao aeroporto, mas o controle de tráfego aéreo tem que estar ciente no caso. Pode passar, por favor. Então, já finalizando, só mostrando a página do Departamento de Controle de Espaço Aéreo, a gente tem ali uma página exclusiva para drones. Pode passar. Nessa página tem informações, notícias, orientações, tudo que tem de mais novo com relação ao acesso ao espaço aéreo por drones. Pode passar. Ali você vai ter a legislação, os links úteis, facilidades, alguns vídeos também e ações de divulgação que permeiam essa ação aí do DCEA de permitir o uso seguro do espaço aéreo por parte dessas aeronaves não tripuladas. Dessa forma, eu finalizo, senador, minha apresentação. Fico à disposição. Coronel, só algumas dúvidas aqui. Nesses locais onde o senhor colocou, que tem um grande tráfego de aviões, helicópteros, não só aeroportos, helipontos, um drone, a própria tecnologia já impede que ele voe nessas áreas, né? Ou não? Sim. O próprio fabricante, ele estabelece algumas no-fly zones, que a gente chama, né? Zonas que o equipamento não decola. Então, já existe por parte do fabricante, de alguns fabricantes, não todos, tá? Uhum. Então, assim, não é a totalidade dos drones que tem esse dispositivo, mas alguns fabricantes já implementam essa iniciativa. Isso não faz parte das iniciativas do controle de tráfego aéreo, é por parte do próprio fabricante para... Então, mas quem que fornece quais são essas áreas onde esse voo é restrito? Tem algum órgão do Brasil que faça isso para que os fabricantes tenham acesso? Quais são as áreas? Não é por critério deles, dos próprios fabricantes? Critério deles, para essas no-fly zones. Eu citei ali as zonas de voo restrito, aquelas que eu apresentei. Sim. Aquelas o DCEA que implementa, coloca lá naquele sistema e ela vai aparecer para o analista verificar que tem uma interferência com o uso do espaço aéreo. Aí o fabricante, só acredita que traga de lá essas informações dos locais onde o voo é restrito. Aqui o drone nem decola, né? Nem sai do chão. Isso. Nesse caso é o fabricante, não tem interação com o DCEA. Agora, quando a gente cria a no-fly zone, que pode ser aeroportos, pode ser áreas de segurança, como presídios, por exemplo, a gente pode criar aquela no-fly zone, não vai impedir que o drone decole. Inclusive, aeronaves de segurança pode decolar, aeronaves que tenham coordenação com aquele órgão pode decolar.
mas ele vai ser analisado e vai ser segregado do demais espaço aéreo, caso seja autorizado aquele voo. As forças de segurança pública têm que pedir alguma espécie de autorização, sempre que, como o senhor falou, quando houver a possibilidade de planejamento, eles comunicam. É comum essa prática, não? Isso. Quando houver a possibilidade de planejamento, vai seguir a regra geral, é normal. Ele vai inserir no sistema e vai ser analisado justamente para fazer essa agregação do espaço aéreo, poder possibilitar segurança àquela operação que é planejada. Quando ele tem necessidade de decolar de imediato, ele vai fazer a coordenação via telefone. Avisar que está decolando e vai decolar. Não vai ser impedido de decolar, mas ele vai ter que avisar para a gente poder ter ciência que aquele tráfego aéreo está próximo ao aeroporto, por exemplo. Você entendeu? Para que a torre tenha ciência que tem uma operação policial naquele aeroporto, como é feito com as aeronaves também de tripuladas, né, os helicópteros das forças de segurança, agem da mesma forma. E eles podem implementar acordos operacionais, fazer reuniões prévias com os órgãos de controle, com os administradores de aeródromos, para estabelecer, eu sempre opero dessa forma, eu sempre decolo daqui, sigo para lá. Isso fica mais fácil na hora da coordenação ser feita naquele momento. Quando não tem nenhuma restrição naquele determinado espaço aéreo, uma força policial está usando sem precisar comunicar. Exatamente. Ela vai usar. Ela tem essa prerrogativa balizado na ICA 56, na MCA 56-5, que traz essa prerrogativa para eles. Mas é claro que ele tem alguns condicionantes, né, de manter as suas tripulações, os seus pilotos remotos preparados para manter a segurança do espaço aéreo, né? É diferente do operador comum, são pilotos preparados. Tá bom, obrigado. Obrigado, coronel. Eu vou, antes de passar a palavra aqui para o senhor Conrado Klein, Klein Freitas, só para responder aqui a duas pessoas que já enviaram perguntas para nós pelo E-Cidadania, o Frederico de São Paulo. O projeto de lei prevê limites claros para o armazenamento e uso de imagens captadas por drones? É a mesma pergunta do Luiz, do Paraná, que pergunta como o PL 3611 de 21 regulamenta o armazenamento de imagens. Então, já aqui isso está previsto no artigo 5º do projeto, que diz o seguinte: as imagens, fotografias ou vídeos produzidas pelos equipamentos a que se refere o artigo 1º desta lei permanecerão em sigilo, sob custódia dos agentes públicos que delas façam uso, observando-se os princípios de compartimentação e da necessidade de conhecer. Inclusive, prevê aqui no parágrafo único uma punição para a divulgação não autorizada, que aplica-se a pena do crime do artigo 10 da Lei 9.296, de 24 de julho de 1996, que é um crime de interceptação ilegal com pena combinada de 2 a 4 anos e multas. E com relação ao que o coronel falou, também está uma previsão aqui no artigo 7º, que eu acho que é uma redundância, mas atende ao que o senhor falou, que diz o seguinte: as especificações, as aquisições, o emprego dos equipamentos a que se refere o artigo 1º desta lei pelos órgãos de segurança pública obedecerão às normas definidas pela ANAC, Anatel, Ministério da Defesa e Ministério da Justiça e Segurança Pública, que são essas regras que o senhor explanou a nós aqui. Tem uma outra pergunta que é da Raíssa, do Mato Grosso: como será feito o treinamento dos operadores para evitar violações de direitos durante o uso dos drones? E está aqui previsto também no artigo 6º, os operadores dos equipamentos a que se refere o artigo 1º desta lei receberão treinamento específico para operar os modelos empregados nos respectivos órgãos de segurança pública. Então não é uma pessoa que simplesmente pega um drone e vai pilotar sem nenhuma instrução, sem nenhum treinamento. Obviamente, cada força de segurança vai passar, vai fornecer esse treinamento aos servidores públicos que farão uso dos drones. Então, eu passo a palavra ao senhor Conrado Klein Freitas, que é o gerente técnico de vigilância continuada da Superintendência de Padrões Operacionais da... Muito bom dia. Em nome de quem eu cumprimento a todos. Obrigado pela oportunidade. Gostaria de lembrá-los, salientar que a preocupação principal da ANAC é a segurança de terceiros, segurança daqueles que estão em solo e também dos usuários que estão do sistema, daqueles que estão em solo e daqueles que estão também a bordo de outras aeronaves em voo. Então, essa é a principal finalidade que a gente exerce nos nossos normativos. A gente vê com muito bons olhos a iniciativa do projeto de lei, lembrando que
pelo conceito, esses equipamentos são classificados como aeronaves, então eles estão sujeitos também ao Código Brasileiro de Aeronáutica, a Lei 7565 de 86. E nós temos aí, como o Coronel Felipe comentou, o Regulamento Especial número 94, desde 2017. Então, ele foi publicado de uma maneira singular, né? A gente foi um dos países que teve uma iniciativa de legislar sobre o setor, promovendo uma segurança em todos os sistemas. E o que a gente veio observando é o seguinte: os objetivos que a gente tinha, que é preservar a segurança, fazer com que esse setor evoluísse, né? E preservando a segurança, diminuindo a parte burocrática e tal, isso funcionou durante um tempo. Nós já temos aí um projeto para a evolução dessa regra, que seria o RBAC 100. Então, nós estamos no momento em período de aprovação. Houve a consulta pública dessa proposta. Agora a gente está fazendo as análises das contribuições da sociedade. Tivemos 240 contribuições, e daí a gente segue o rito processual, segue para a nossa procuradoria e depois para a aprovação da diretoria colegiada. O senhor tem alguma coisa aqui nesse projeto que vá de encontro ao que está sendo tratado lá ou não? Aqui são mais coisas normas gerais, né? Não Exatamente, são... negativo. Principalmente, até uma questão interessante é que a gente está mudando a nomenclatura de RPA, né? Aeronaves remotamente pilotadas, para aeronaves não tripuladas, e daí a gente abriria o conceito para voos totalmente autônomos, né? Hoje isso não é permitido. A ideia é que isso, em primeiro momento, também não seja permitido, mas que a gente tenha uma abertura ali, acompanhando a evolução da tecnologia. E aí, lembrando do conceito, né? Mas isso é para autônomos que transportem passageiros, é isso que você está falando? Não. Quando a gente fala desses equipamentos, a gente está falando que não transportam passageiros, né? Tá. Essa é a legislação. Mas a gente abrindo esse conceito, explicando. Os voos podem ser totalmente automatizados. Agora, se eu não tiver uma maneira de intervir durante esse voo, aí sim eu chamo de autônomo. Se eu puder intervir no voo de alguma maneira, eu já não chamo ele de autônomo. Então, eles podem ser totalmente automatizados, então é isso que a gente espera. E a evolução da regra, ela para de prestar atenção em termos de segurança só no equipamento, mas olha a operação como um todo. Então, principalmente para as características de operações de segurança pública, a gente vê com bons olhos essa nova possibilidade, abrindo um leque de opções, né, para os tipos de operações que a segurança pública requer. Uhum. Essa é a nossa expectativa. A agência também está sempre apoiando a segurança pública, né? Inclusive, hoje pela manhã eu participei de uma apresentação para a PM do Espírito Santo, né? Então, a gente está sempre envolvido, tentando apoiar as expectativas do pessoal. Bom, obrigado, senhor Conrado, porque, mais uma vez, a nossa experiência, eu sempre faço uma menção ao Rio de Janeiro, porque é onde eu conheço, onde eu tive já algumas demonstrações do uso de drones, não só pela Polícia Militar, como pela Polícia Civil e também pelo Corpo de Bombeiros. Por isso, bater nessa tecla de poder ser totalmente autônomo, em especial na parte de defesa civil. Eles fazem monitoramento de encostas, tem parte de monitoramento de trânsito, de acidentes em rodovias, em que eu acho que essa automatização desses VANT... É correto falar VANT? Essa nomenclatura que o senhor fala, tá falando aqui? A nomenclatura ela foi evoluindo um pouco. Né? Mas qual que é a nomenclatura atual para a gente adotar aqui nesse projeto? A gente já chamou de VANT, né, um tempo atrás, depois algumas regras têm previstas aí, por exemplo, do mapa ARP, né? A gente chamou de RPA há um tempo atrás e agora está trocando para o A ou o AS. Peraí. O que é o A? O A é Unmanned Aircraft ou Unmanned Aircraft Systems. Não, acho que é o tecla SAP. É o que a gente deve... Unmanned Aircraft System. É o que a gente deve adotar aí, atendendo um padrão mundial, seguindo um padrão mundial, né? Unmanned Aircraft. Isso. O pessoal da taquigrafia vai te matar. Unmanned. Isso. U-N-M-A-N-E-T. Exatamente. São as aeronaves não tripuladas, né? Então, correto agora é chamar isso, o A. Isso na nova regra deve vir com essa nomenclatura. Aí já estão burocratizando, já está dificultando. É melhor VANT, cara. Essa parte da nomenclatura é uma evolução comum. De uma maneira ou de outra, a gente vai chamar de drone, né? A gente vai acabar
A gente vai acabar chamando de drone sempre, mas devo incluir a Managed Aircraft aqui ou não precisa? Eu acho que não precisa. Tá. Acho que não precisa. A nomenclatura, a gente não pode se prender a ela pode evoluir ainda mais, né? Ver se tem mais alguma pergunta aqui de quem está nos assistindo. Tem uma outra nomenclatura aqui, ó, o Isaac de São Paulo. Há estudo de uso do veículo aéreo elétrico pessoal eVTOL para ações policiais? O que é um veículo aéreo elétrico pessoal eVTOL? O eVTOL são essa nova categoria de veículos que a gente tem visto surgir aí, pelo menos os projetos, né? A gente tem alguns projetos, a gente tem um projeto nacional que está com uma previsão para 2026, 2027 para entrar em operação. A agência está trabalhando nas legislações da regulamentação específica, mas a gente faz uma separação específica quando a gente está transportando pessoas e quando não estamos transportando pessoas. Isso aqui são os tripulados, então? Exatamente. Então, os tripulados, mesmo que ele não seja pilotado, né, seja remotamente pilotado, ou enfim, mas que tenham pessoas a bordo, a gente vai tratar daí de uma maneira diferente. Aí seria uma nova categoria de aeronave. Sim, isso aqui não está sendo tratado nesse projeto. Também para esclarecer, não estamos tratando aqui, essas regras não se aplicam à questão dos balões, por exemplo. Né? É outra coisa completamente diferente. Tá bom, obrigado, seu Conrado. Quero agradecer aí a contribuição dos senhores. Se puder trocar de lugar agora com os próximos 3 convidados, que eu queria vou falando aqui, se puderem se dirigir aqui à mesa. É o senhor Bruno Palmieri Buonicore, professor e advogado representando o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCRIM. O senhor Rodolfo Queiroz Laterza, presidente da Associação de Delegados de Polícia do Brasil, ADEPOL. E o senhor Fernando César Jorge Hackme, policial civil e assessor especial do governo do Estado do Rio de Janeiro. Minhas dúvidas vão ser para você, né? Mais uma vez agradecendo aqui a presença dos senhores e a colaboração que possam dar a esse projeto de lei. Então, passo a palavra ao senhor Bruno Palmieri Buonicore, por favor. Bom dia a todos. Bom dia. Primeiramente, gostaria de cumprimentar os membros da mesa, na pessoa do presidente, excelentíssimo senador Flávio Bolsonaro, a quem agradeço a oportunidade de representar o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais nesse ato, que é uma instituição que há mais de 30 anos vem lutando e construindo os direitos humanos em âmbito nacional. Então, muito obrigado. A manhã de hoje é uma oportunidade para debatermos com responsabilidade, equilíbrio e serenidade o impacto da tecnologia na gestão da segurança pública. Eu vou fazer uma pequena introdução e depois vou passar para 12 proposições objetivas e concretas, senador. É inegável o impacto da tecnologia, esse vetor da tecnologia na segurança pública, e nós temos que ponderar a proteção à vida, à dignidade da pessoa humana, a proteção aos direitos humanos e também a proteção às garantias individuais historicamente consagradas, equacionando com a necessidade de prevenção e repressão da criminalidade violenta. Desde que devidamente justificado o uso desses veículos não tripulados, comandados à distância, ou como convencionou-se chamar de drones, e de acordo com os limites legais. Nós pensamos que a linha de argumentação do IBCCRIM hoje ela é uma linha de controle, de legitimidade e de limites, né? O projeto de lei 3611, de relatoria do senador Marcos Duval, dispõe, portanto, sobre o uso de veículos não tripulados, convencionados drones, na gestão da segurança pública, para fins de persecução penal. De modo que as autoridades previstas no artigo 144 da Constituição Federal possam usar esses veículos para fotografar, gravar e também para aerolevantamento de possíveis áreas. O uso desses veículos não tripulados pode ser importante, e aqui a posição do IBCCRIM,
em circunstâncias, regiões e condições concretas, especificamente justificadas, como também pode ser importante para inocentar pessoas. Essas imagens, essas fotografias podem levar também a trazer a verificação de uma persecução penal que eventualmente tenha acontecido equivocadamente, com problemas de autoria e materialidade, por exemplo. Então, nós levantamos essa dupla face, assim como levantamos essa dupla face de legitimidade e limites. É um projeto muito importante porque traz legitimidade para o uso desses veículos. E, do outro lado, traz também limites. Nós pensamos que legitimidade e limites são duas faces. Bruno, posso só fazer uma parte ao senhor? Senador. Porque é uma pena que eu lembrei só agora. Eu não sei se a gente consegue buscar na internet aí, assessoria, um vídeo mostrando o uso do drone para resgatar uma pessoa que ia ser queimada viva por traficantes de drogas, se não me engano, no Complexo da Maré. Exato. Ali no Rio de Janeiro, só foi possível chegar a tempo. O cara já estava amarrado nos pneus para ser queimado vivo. Depois a polícia aprofundou, a imprensa trouxe a informação de que, se não fosse essa agilidade, ele era considerado um X9 na linguagem popular, né? Por esses traficantes que estavam aplicando essa lei do estado paralelo deles a essa pessoa, e com o uso do drone permitiu que a polícia chegasse rápido até esse local e evitasse uma morte. Então está de acordo com o que o senhor está falando. Exato, essa dupla face, né, não só da persecução, buscando uma condenação, mas também de eventual verificação de problemas de autoria e materialidade, e, como disse no início, buscando sempre salvar vidas. No entanto, contudo, o IBCCRIM tem certa preocupação com essas limitações e problemas que podem vir do uso desse equipamento. Por exemplo, comandos falhos com problemas de algoritmos, então refinamento de algoritmos desses veículos autônomos, toda a preocupação com direitos constitucionais consagrados de igual relevo, como intimidade, inviolabilidade do domicílio. Tudo isso deve ser ponderado, assim como o uso de todo o aparato burocrático, criminal e movimentação do aparato de forma desnecessária, eventuais riscos até mesmo para os próprios operadores que estariam sujeitos a eventuais abusos de autoridade e também riscos de responsabilidade criminal. Então, a nossa fala é nesse sentido da legitimidade, do limite. Nós pensamos que é muito importante também o estudo empírico, estudos empíricos de estatísticas de impacto do uso desse equipamento em comunidades, e que a justificativa seja, presidente, ela seja passe pelo crivo do judiciário, ainda que posterior, e seja uma justificativa concreta e específica. Isso é muito importante para nós. Uma justificativa concreta e específica ligada a regiões, condições e circunstâncias concretas e específicas. De modo que o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, como uma entidade muito atenta às garantias individuais, aos direitos humanos, e assim tem sido desde o massacre do Carandiru, quando o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais foi criado, mas ponderando de forma racional e entendendo a necessidade de se refletir seriamente sobre esse impacto do vetor tecnológico, ele se posiciona contra o uso generalizado, indiscriminado e injustificado desses equipamentos. Então, a posição é contra o uso generalizado, indiscriminado e não devidamente justificado desses equipamentos. Então, de forma objetiva, nós trazemos aqui uma cartilha, se o senhor me permite, presidente, de 12 proposições concretas. Proposição 1. Deve haver um equilíbrio entre segurança pública e direitos individuais, com salvaguarda de privacidade, intimidade e imagem, direitos consagrados constitucionalmente que devem ser ponderados com o combate, com o interesse da persecução penal, da prevenção e da repressão da criminalidade violenta, que obviamente nós não negamos a necessidade e não negamos a seriedade e importância do projeto, por admitir um vetor tecnológico que nós todos vamos ter que se debater, seja por veículos não tripulados, seja IA, nós vamos ter que enfrentar a questão da tecnologia. 2,
É necessária a fixação de um arcabouço normativo claro de responsabilização dos operadores, incluindo indenizações e medidas de proteção às vítimas também, pelo eventual uso desmedido da nova tecnologia. Ponto 3, é preciso que existam controles técnicos e institucionais para evitar abusos, falhas e violações de direitos fundamentais. Ponto 4, é exigível o treinamento específico, supervisão do treinamento, auditoria e avaliação contínua da eficácia, da necessidade e dos impactos sociais do uso dessa nova tecnologia. Proposição 5, os equipamentos, e aí é um ponto que Data Vênia se alinhava à emenda e se contrapõe, com todo respeito, à mudança da emenda de Vossa Excelência. Os equipamentos não devem ser armados, essa é a posição do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, nem ser operados de forma totalmente autônoma, de modo que é necessário a presença de um humano no controle, um humano que pode ser responsabilizado caso haja alguma falha. Ponto 6. As imagens produzidas deverão permanecer em sigilo, isso já está, de certa forma, contemplado pelo projeto, sob custódia dos agentes públicos, com regras de compartilhamento restritas e consequências legais para divulgação indevida. Inclusive aqui, senador, não só pela divulgação, a responsabilização pela divulgação, mas regras também da troca desses dados entre agências... Obrigado, senador. Entre agências da persecução, como Polícia Federal, Polícia Civil, eventualmente, com as agências da persecução penal, como o Ministério Público Federal. Que houvesse uma regra também, algo formal, para que não fosse informal a troca dessas imagens diretamente com o Ministério Público. Algo próximo, Excelência, que tem acontecido atualmente com os dados sensíveis do... Isso. Algo próximo que tem acontecido com os dados sensíveis entre a COAF, como a Agência de Inteligência, e Ministério Público, por exemplo. Que hajam instrumentos formais para isso. 15 segundos. E que também a cadeia de custódia disso seja respeitada. Ponto 7, deve haver indenização eventual incidência da lei de abuso de autoridade por danos materiais e morais quando o emprego da tecnologia se der de modo indevido. Ponto 8 da cartilha, os operadores devem receber treinamento específico e atualizado para a operação dos veículos, devendo sempre que os algoritmos sejam controlados por um ser humano treinado. 9, já estou concluindo, deverá haver supervisão institucional e controle judicial, bem como correta implementação de políticas públicas. Isso é essencial para evitar o uso indevido. Ponto 10, deverão existir estudos empíricos, eu falei um pouco sobre isso, sobre a necessidade e o modo de utilização e o impacto disso, principalmente em comunidades carentes. Então, necessidade e impacto através de estudos empíricos devidamente fundamentados. Ponto 11, é desejável que haja, então, uma avaliação independente de impactos sociais também e dessas consequências. Esses são os pontos trazidos objetivamente pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Em síntese, pode trazer o uso de drones, pode trazer ganhos legítimos em situações específicas. É um projeto de lei muito importante, que abarca uma tecnologia importante. Porém, nós colocamos aqui a linha de controle, legitimidade e limites, e também de responsabilização pelo uso indevido dessa prática. Muito obrigado, Excelência, senador Flávio Bolsonaro. Senhor Bruno, eu que agradeço suas palavras. Deixa eu só fazer uma leitura aqui de alguns trechos do projeto para o senhor ver se já grande parte das coisas que o senhor colocou não estão atendidas, né? E eu acho que eu já notei alguns aprimoramentos que a gente pode fazer aqui. O artigo 3º diz o seguinte: é assegurada a imediata prestação de assistência e socorro médico às vítimas, a comunicação do fato às famílias das vítimas ou às pessoas por elas indicadas e o direito à indenização por dano material ou moral quando o emprego dos equipamentos a que se refere o artigo 1º desta lei, pelos órgãos de segurança pública, provocar mortes ou lesões corporais. O artigo 4º. É assegurado o direito à indenização por dano material ou moral quando o emprego dos equipamentos a que se refere o artigo 1º desta lei, pelos órgãos de segurança pública, violar a intimidade, a privacidade ou a imagem
das pessoas. Ele faz uma ressalva aqui no parágrafo único, que não configura violação da intimidade, da privacidade, da imagem ou do domicílio das pessoas, a visualização, a fotografia ou a filmagem de pessoas ou do interior de residências ou estabelecimentos comerciais, industriais ou profissionais, mediante o uso dos equipamentos a que se refere o artigo 1º desta lei pelos órgãos de segurança pública, quando autorizada por ordem de missão policial emitida pela autoridade policial competente ou por ordem judicial emitida pela autoridade judicial competente. E tem uma emenda do senador Alessandro que diz aqui sempre que tem que haver essa fundamentação. E tem uma coisa que o senhor falou que eu acho que cabe a gente pensar num aprimoramento, que é o artigo 5º, que eu fiz a leitura aqui já, que trata exatamente deste expresso, né, que essas imagens, vídeos ou fotos permanecerão sob sigilo, sob a custódia dos agentes públicos que delas façam uso, observando-se os princípios da compartimentação e da necessidade de conhecer. Eu acho que caberia aqui uma coisa que o senhor sugeriu, assegurando as formalidades para a preservação da cadeia de custódia, para que esse material possa ser usado em juízo, seja para acusar, seja para inocentar, enfim, para que sejam provas válidas no inquérito ou no inquérito policial ou num processo judicial. E o outro ponto que eu acho que vai gerar o debate aqui na Comissão de Segurança é sobre o uso de drones armados ou totalmente autônomos, que como eu já percebo que isso tem sido usado por criminosos dessa forma, seja como forma de armamento, como forma de... Os caras estão amarrando granada já nos drones e tacando em cima dos rivais. Daqui a pouco, não vou dar nem dar ideia de onde eles podem usar esse tipo de prática, né, já que estamos transmitindo aqui ao vivo, mas é algo que eu vejo muito como lá no Rio de Janeiro, insisto em falar do Rio de Janeiro, o uso de fuzis por criminosos começou a ser feito primeiro do que o uso de fuzis pela polícia. Então foi uma reação das nossas forças de segurança pública a um armamento muito mais potente que eles passaram a lançar a mão, óbvio que de forma ilegal, mas passaram a usar a mão, e os policiais ficavam em uma situação de mais fragilidade. Para combater esses marginais já estavam usando armas de guerra. Então acho que vai chegar um ponto aqui no Brasil que isso vai acabar acontecendo. As forças policiais vão acabar precisando lançar a mão desse tipo de tecnologia, defendo aqui abertamente, com armas, com drones dotados de arma. Eu não digo nem a parte totalmente autônomos, porque na prática, isso a gente pode aprimorar aqui também, e é o que eu pedi ao senhor Hackman que fale alguma coisa sobre isso também, senhor Hackman, e ao senhor Laterza, que se também puder fazer uso da palavra, se concorda com isso, porque me parece até óbvio, mas é bom deixar expresso. Quando um drone ele é pilotado por um policial ou por um bombeiro, me parece que qualquer coisa que decorra desse uso, a responsabilização vai ser desse profissional. Ou no caso deles serem totalmente autônomos, eu acho que a responsabilidade também, por lógica, vai decair sobre quem fez a programação, sobre quem fez o planejamento para esse uso, para esse voo autônomo, vamos dizer assim, dessas aeronaves. E eu acho que isso é uma coisa que pode ser incluída aqui também, acho que atenderia ao que o senhor está dizendo sobre a responsabilização do humano por trás. Do humano, né? que eu acho que me parece óbvio, eu não sei se na prática já acontece isso, por isso a minha sugestão é que os próximos convidados falem se na prática acontece dessa forma, se já viram alguma situação em que houve a responsabilização de um profissional ou de quem fez uma programação para determinado voo e porventura tenha acontecido algo fora do esperado. Sei, uma aeronave bateu o drone bateu no helicóptero, ou o drone caiu no local que causou prejuízo a alguém, se o voo foi programado, se o voo estava sendo feito, né, individualmente, né, um policial olhando aqui na tela e aconteceu algum acidente, se na prática isso já acontece. Caso sim, eu acho que vale a gente deixar expresso aqui no texto da lei, né, qual é a melhor forma disso ser tratado. Né? Bom, obrigado, senhor Bruno. Muito obrigado, excelência. Obrigado, senhor Bruno. Eu passo então a palavra ao senhor Rodolfo Queiroz Laterza, presidente da Associação de Delegados das Polícias do Brasil, a ADEPOL, para suas considerações também, agradecendo a sua presença sempre aqui. Pode botar.
Olá, desde já cumprimentando a todos, iniciando eminentemente pelo nobre amigo senador Flávio Bolsonaro. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, cumprimentando todos os expositores, todos os presentes. Meu papel, senador Flávio, vai ser justamente como analista, pesquisador do tema, trazer o problema de ameaça à segurança global e aos estados-nação e às sociedades modernas em relação ao uso massivo de drones por organizações criminosas. E em guerra, justamente, em função justamente da massificação e em variadas modalidades de guerra. Não é só guerra convencional. Guerras assimétricas, guerras de caráter insurgente, inclusive guerras envolvendo até os cartéis mexicanos, hoje têm utilização massiva de várias categorias de drones, dentre as quais iremos abordar os drones FPV, de First Person View, ou seja, drones em primeira visão, e também as Loitering Ammunition, as munições vagantes que iremos rapidamente abordar. Bom, podendo dar sequência, por gentileza, a nossa apresentação justamente foca, porque o projeto de lei ele vem em boa mão. O projeto de lei é fundamental e eu queria até sugerir um aperfeiçoamento do aparato de segurança e das forças militares terem sistemas antidrones que nós iremos explicar. Bom, as origens militares já do uso de drones para reconhecimento já remonta à Primeira Guerra Mundial. O primeiro drone de reconhecimento foi em 1955. No Vietnã começou a ser utilizado já no fim do conflito, com câmeras de vídeo, em tempo real. E já em 2005, como o senhor muito bem mencionou, já foi utilizado maciçamente para avaliação de danos. E também no terremoto do Haiti, em 2010. De 2000 e mais ou menos 2011 para frente, houve uma massificação muito grande do uso de drones comerciais, principalmente da categoria do DJI chinês e do Mavic chinês, que passaram a ser adaptados justamente para a utilização cinética com a finalidade de infligir danos criminosos. Por favor, próximo. E isso daí são verdadeiras oficinas de produções de drones de categoria FPV, a qual tem-se munições aclopadas, normalmente antitanque, de morteiros, são granadas de morteiro de 61mm, 82mm, que isso daí é massificada a produção em variadas facções urgentes. Isso aí, por exemplo, utilizado na Ucrânia e também agora, já iremos falar, utilizado por facções insurgentes como Boko Haram, na Nigéria, como Jenin, do Mali, dentre outros que iremos abordar. Isso aí são os conceitos, diante da evolução tecnológica do conflito, das munições vagantes, que são popularmente conhecidos como drones suicidas ou kamikaze, em que você tem, basicamente, dois operadores. O operador que lança e o operador que conduz. Geralmente, as Loitering Ammunition já têm sistemas de posicionamento global de satélite já pré-programadas, de modo que já tem todo um sistema automatizado de trajetória de voo e de aquisição de alvos. Só que tem um detalhe, o custo disso é de 6 mil a 10 mil dólares, senador. Absolutamente aquisicionável por qualquer facção insurgente, inclusive no mercado negro. O Lancet 3 simplesmente aniquilou todas as colunas mecanizadas e blindadas da Ucrânia na ofensiva fracassada de junho de 2023. O Lancet 3 simplesmente é um sistema barato que pode ser implementado furtivamente em qualquer cinturão florestal ou em qualquer abrigo. Por favor, dando continuidade. Categorias de drones baseados em voos de alta altitude, longa duração, e para funções estritamente de reconhecimento, monitoramento, vigilância, categoria SR, que são muito caros, como o RQ-170 Sentinel, o RQ-4PAB Global Hawk, não que eles estejam obsoletos, mas eles são utilizados hoje para categorias para comando e controle em nível mais estratégico. Hoje em dia, a consciência situacional hoje está no nível de um destacamento de pessoal. Você consegue ter consciência situacional operacional com um drone como o Batmav ou o Tier, que cabe basicamente aqui, ó, tamanho dessa mesa. Então, hoje, com a evolução tecnológica da guerra, você perdeu até o time operacional e efeito surpresa de qualquer operação de ataque com quem detém essa tecnologia. Vamos lá, por gentileza. Próximo slide. Aí, com a evolução, nós temos, por exemplo, os chamados multicópteros ou hexacópteros, que são extremamente baratos, de fácil peso, fáceis de lançar, podem ser lançados com a mão, com uma mão. A carga útil é muito leve, mas não é necessário muito elevada, porque você consegue ter todos os sensores de forma extremamente miniaturizados e muito fáceis, justamente para conseguir a detecção. Fora, repito, o acoplamento de granadas de mão. Então, você tem hoje, até para lançamento vertical,
Sem pino, exatamente. Então você tem uma variedade imensa de drones de caráter FPV lançados à mão e de emprego automatizado. E custo disso $500 a $1.000. Vamos lá? Aí temos a evolução tecnológica através da guerra na Ucrânia. Eu vou falar por que eu cito muito a guerra na Ucrânia, que eu até presenteei Vossa Excelência com o nosso livro, né, da guerra na Ucrânia. Nós temos 4 capítulos alertando sobre a revolução dos assuntos militares e a guerra centrada em rede através do uso massivo de drones. Ou seja, uma modificação de drones amplos do início do conflito para funções ISR, inteligência, sensoriamento e reconhecimento, e hoje para drones, senador, e demais, que utilizam ataques de longa profundidade na retaguarda adversária, destruindo infraestrutura crítica. Todo dia você tem mais ou menos de 400 a 500 de Uranium-2, que é uma tecnologia iraniana adaptada pelos russos, destruindo a infraestrutura crítica ucraniana, e você tem o Litwi, que é um drone ucraniano, até o que utiliza engenhosidades de compósitos que ficam difíceis de detectar, atacando as refinarias russas. Isso é complexo? Honestamente, isso se tornou absolutamente tangível. Eu vou explicar por quê. Inúmeras forças hoje no planeta, inclusive surgentes, já têm lógica com alcance menor, com menos sofisticação, mas tem categorias de drones como o Geranium-2 e, no caso, o Litwi. Dando continuidade. Olha aí, essa é a composição do Geranium. O Geranium é um drone barato, é um drone que tem baixo sinal acústico, baixo sinal também térmico, ele é utilizado à noite e ele é utilizado cada vez mais através de enxames, a qual ele é empregado de forma sinérgica com drones chamados decoys, que são iscas, como o Gerbera. Consequentemente, ele sobrecarrega qualquer defesa aérea, inclusive os famosos Patriot, tornando-os absolutamente ineficazes. O recente estudo foi verificado que o Patriot Pack 2 e o Patriot Pack 3, utilizados pela Ucrânia através de fornecimento da OTAN, tem 6% de índice atualmente de abate dos drones da categoria do Geranium, os drones de longo alcance. Vamos lá? Por gentileza. Aí temos os drones ucranianos, dentre os quais eu destaco aqui o Mugin 5 e o J-22, que atingem as refinarias até 1.500 km de distância. São sistemas relativamente simples, que basta ter vontade política e dinheiro para poder produzir em alta escala e em volume. Por gentileza. Aqui, né, é o inventário de drones iranianos, que justamente atingiu tanto Israel, né, na Guerra de 12 Dias. Ou seja, drones também de longo alcance, e que têm capacidade de voar de 16 a 24 horas. Pois não? Dando continuidade. Olha, a família de drones Shahid, stealth, inclusive, ou seja, com características de furtividade, alta manobrabilidade e capacidade de evasão do sistema de defesa aérea. Detalhe, a tecnologia iraniana foi repassada para os Houthis e para o Hezbollah. Os Houthis, através dos sistemas Qasef-1 e Qasef-2, conseguiram paralisar a produção petrolífera da Arábia Saudita. Daí o acordo que houve lá, mediado pela China, entre a Arábia Saudita e os Houthis. Um movimento insurgente conseguiu conter uma potência regional, que foi a Arábia Saudita, com a utilização de drones dessa categoria. Vamos lá? Aí, né, as capacidades dos drones iranianos que foram utilizados na Guerra de 12 Dias, detalhe, isso não está simplesmente setorizado em inventário estatal. Repito, facções insurgentes como as Forças de Reação Rápida no Sudão empregam já tecnologias similares. Vamos lá? Por favor, o próximo. Isso daí é uma oficina. É uma oficina, uma garagem com produção de drones FPV. Estima-se que cerca de 10 mil drones FPV diariamente são utilizados em todo o perímetro operacional do Teatro de Operações da Guerra da Ucrânia. 10 mil. Dando continuidade para poder cumprir com o horário, por gentileza. Como é que opera? Opera através justamente de com óculos que permite uma visão em primeira pessoa que dá a perspectiva em tempo real do operador. Ocorre que os drones FPV no início eles tinham alcance na linha de contato de até 1-2 km. Hoje, eles, com repetidores, eles já chegam a 16 km a 20 km. Ou seja, fica muito difícil até de você detectar o operador ou posto de comando e controle móvel para poder justamente prender, capturar ou neutralizar essa ameaça. Vamos lá? Está aí o Gerbera, que eu falei, né? Um drone falso, utilizado para ludibriar os mecanismos de defesa antidrones, cada vez mais comum, por favor, concluindo. Ah, tá, obrigado. O Litwi,
um drone utilizado para ataque à infraestrutura. Ele é um drone extremamente barato, com compósitos e também com material reciclável, utiliza até madeira, não utiliza fibra de carbono, uma engenhosidade para destruir uma infraestrutura crítica. A Rússia perdeu 17% da produção petrolífera desde agosto por causa desses ataques de drones, e a Ucrânia, em contrapartida, está na escuridão, racionamento de 16 horas. Isso é para mostrar o potencial lesivo dos drones hoje às sociedades modernas. Vamos lá? Olha aí, ó, isso tudo é ataque de drone, numa escala diária. Numa escala diária. Tudo bem que nós temos aí o maior conflito pós-Segunda Guerra Mundial, mas ainda que em conflitos de baixa intensidade, esses níveis de ataques eles se tornaram frequentes, como na Nigéria, Mianmar, Sudão e até no México. Iremos já falar sobre isso. Aí são as tecnologias de lançamento de drone através de uma picape, senador. Através de uma picape. E a complexidade de você abater, porque é totalmente sem custo-benefício você utilizar uma bateria antiaérea e perigoso. Isso aqui eu concordo com o representante do BCCRIM. Você utilizar um sistema de defesa aérea para abater um drone, por causa de destroços. E principalmente em área habitada. Por isso que muitas vezes ocorre até destruição de prédios. Vamos lá? O crescente ameaça de drones por terroristas. Isso é um ensaio de 2018 da JS Tor. Vamos lá? Olha as facções criminosas que usam drones na categoria munição vagante e FPV. O Jinin no Mali e no Sahel, o cartel de Sinaloa e o cartel de Jalisco Nova Geração, na região centro-oeste do México, as facções insurgentes na Somália. Sim, na Somália, as pessoas pensam, tudo é precário, tudo só tem, né, maltrapilho. As facções são extremamente sofisticadas na Somália. E os Houthis no Iêmen, como nós falamos, de sistemas KSF. Vamos lá? Os drones kamikaze, que nós falamos, né, dispositivos explosivos improvisados, que são quadricópteros de baixo custo, disponíveis comercialmente e capazes de transportar um único explosivo, geralmente uma granada de morteiro, que pode, sinceramente, aniquila qualquer blindado de transporte pessoal ou veículo de combate de infantaria. É triste falar, mas um caveirão seria absolutamente destroçado. Um M113, até... O custo disso? $500. Pois não. A tecnologia de drones cresceu exponencialmente desde que o Boko Haram se tornou o primeiro grupo terrorista africano aplicado em 2019. Eu estou falando do Boko Haram, que não tem tanto dinheiro. O Boko Haram não é envolvido com tráfico de drogas, senador. O sobrevive a bate extorsão e espólio. Boko Haram utilizou drones para fins de inteligência, vigilância e reconhecimento. Depois, para quê? Para espionar forças militares e atacar forças civis. É um grande problema hoje da Nigéria. Aí o grupo terrorista Ansar al-Sunna, aí ó, como é que são os drones utilizados pelas facções criminosas? Isso aí é um grupo, o ISWAP, é o Estado Islâmico na África Ocidental, que utiliza essa categoria de drone. Totalmente dentro de um campo de agricultura. Um operador consegue utilizar para detectar isso. Vamos lá? Esse aí são drones utilizados na Síria até hoje. O HTS, que tomou o poder do Al-Julani, o ex-terrorista, né? E outros grupos de facções lá, insurgentes, que na prática são muitos grupos criminosos, utilizam esse tipo de drone que massacraram as forças mecanizadas do exército de Bashar al-Assad. Levando, além de outros fatores, mas levando uma total paralisia das forças armadas da Síria. Esse tipo de drone, lançando numa mão. Vamos lá? Atacando a retaguarda inimiga. Isso aí, um drone também utilizado por grupos criminosos no México. Olha a granada acoplada. Isso aí com total estabilidade e utilizando, não vou falar a linguagem, tá? O modelo de software, porque eu não vou dar a informação que isso aqui é uma audiência pública, mas softwares absolutamente acessíveis. Pois não? Eu queria, senador, se me permitisse um minuto e meio, se eu tiver, para mostrar o impacto disso, desse tipo de tecnologia nas forças de segurança. Isso, ou seja, tem-se um drone que faz o reconhecimento, a plotagem e geolocalização. Vocês são combatentes tentando fundir. E a explosão propriamente dita. É meio impactante a imagem, eu sei. Mas olha aí.
Isso aí é bunker. É bunker. Bunker reforçado, que não resiste. Senador, cerca de 45% das baixas hoje em ações de assalto na guerra da Ucrânia é produzido por drones. É meio impactante a imagem. Bom, então fica aqui uma reflexão. O Brasil precisa estar preparado para essas ameaças. Inclusive, na legislação, o senhor tem razão de colocar, ainda que é em caráter excepcional, e o representante do BCCRIM tem razão, utilizar meios cinéticos de contenção. E meios também, permitir às forças de segurança a utilização, inclusive, de sistemas antidrones. Hoje você tem armas de energia direcionada, você tem sistemas de modulação de bandas de frequência para conter esses drones FPV. E precisa ter capacitação, acho até que pode ter aperfeiçoamento do projeto de lei, que o poder público, através de força de segurança, terá protocolos operacionais de estudos e treinamento para a capacitação dos agentes de segurança com medidas antidrones, respeitado, claro, os direitos fundamentais, respeitados os limites da legislação em vigor, sem dúvida alguma, respeitadas as condições estabelecidas pelo comando da aeronáutica, mas virou algo essencial. Costumo dizer que todas as forças de segurança vão precisar, nos próximos 5 anos, se capacitar em cima disso. E ter, acima de tudo, departamentos autônomos de sistemas não tripulados. Caso contrário, enfrentaremos riscos imensuráveis à nossa segurança. Bom, obrigado, Laterza. A palavra que eu encontro é assustador, né? Imaginar que isso está acontecendo com a velocidade gigante. E eu fico imaginando como é que as nossas forças de segurança pública vão atuar nisso. Por isso eu agradeço a presença aqui do Fernando Hackmi, que ele tem essa expertise também, assim como o Jeter, que vai fazer uso da palavra daqui a pouco, para compartilhar com a gente um pouquinho da experiência dele, porque é uma coisa que a gente tem que se prevenir para ontem. Para ontem, porque esse tipo de armamento começa a ser usado em locais estratégicos, até para eliminar forças de segurança pública. Isso já vem acontecendo no Rio de Janeiro. A minha assessoria achou o vídeo, eu queria, antes de passar a palavra para o Dr. Hackmi, só mostrar, foi uma matéria, inclusive deu na imprensa, né, como é que o drone foi utilizado para evitar a morte de uma pessoa que estava lá, pronta para ser queimada viva pelo tráfico de drogas. É Rio de Janeiro. 50 minutos. Outro com fuzil. Fuzil aqui é lixo. Fuzil no Rio de Janeiro é lixo. Os caras têm muitos. Esse homem sendo torturado. Os direitos humanos têm que ver isso. Defensores de bandidos precisam ver isso. Aqueles que dizem, a polícia não pode fazer operação, a polícia não pode ir. E aí? E os direitos humanos? E a vítima que está ali, ó? O cara está todo amarrado. Veja, pernas amarradas, braços amarrados, pronto para ser executado. Se não é a core, esse homem morre. São imagens exclusivas aqui no Balanço Geral. 12h, 50 minutos. Esse é o drone da polícia monitorando a situação. O foi para cima, o blindadão foi para cima, o bandido atirou e morreu. Ó, a polícia conseguiu apreender esse fuzil. Um R-15. Não pegou ali pode voltar para cá. Não pegou a parte que eu imaginava que fosse mostrar, mas depois, em função desse monitoramento pelo um drone da Polícia Civil, chega a tempo um veículo blindado, um local que é de difícil acesso na comunidade no Rio também, e consegue, enfim, evitar que o pior acontecesse ali. E o que mais me assusta, passando a palavra para o Dr. Hackmi, é um informe que, né, até ele pode falar sobre se procede ou não procede, em que marginais do Comando Vermelho, delegado Laterza, estão indo para a guerra na Ucrânia com a Rússia exatamente para pegar a expertise de como é que usa esse tipo de armamento, como é que está sendo utilizado lá, quais são as técnicas, como é que pilota, como é que programa, e, infelizmente, imagino eu, para aplicar na guerra, na segurança pública, não só no Rio de Janeiro. Aí vai ser isso em todo o Brasil, que é muito perigoso. Então, é um informe que eu recebi
de que marginais do Comando Vermelho já tinham sido enviados para a guerra na Ucrânia com a Rússia para fazer esse treinamento de drones com esse tipo de aparato que o Laterza nos mostrou aqui, o que é muito, muito, muito preocupante. Eu passo a palavra ao senhor Fernando César Jorge Hackmi, policial civil e assessor especial do governo do Estado do Rio de Janeiro. Por favor, senhor Hackmi, com a palavra. Boa tarde, senador Flávio Bolsonaro. Agradeço o convite, extenso o agradecimento aos demais integrantes da mesa pelas suas contribuições. Quero falar que no Estado do Rio de Janeiro o emprego de drones já vem há cerca de 10 anos e, diante disso, o governo do Estado regulamentou, através de um decreto, um sistema estadual de drones em 2021, através de um decreto estadual. Esse sistema estadual de drones regulamenta o uso, o emprego, a qualificação, a contratação de mão de obra, a contratação de aeronaves e de sistemas de bloqueadores, no sentido de otimizar a qualificação dos servidores que usam essas aeronaves, no sentido da produção do conhecimento de forma unificada e de forma padronizada para os tomadores de decisão. E o foco central, além da área de defesa civil, é o emprego dos drones na área de segurança pública. Eu vejo como bom salutar o projeto de lei. Eu tenho uma preocupação nesse projeto de lei, tendo em vista o emprego que nós temos diários. Já fizemos várias contratações, compras de drones de pequeno porte, de médio porte, já tivemos uma licitação de um drone de grande porte e, infelizmente, a licitação ela foi fracassada. Nesse momento, estamos em vias de contratação de um drone de grande porte. E eu vejo assim a necessidade do projeto de lei dividir o emprego do drone nas diversas áreas de segurança pública. Eu vejo uma distinção entre o emprego do drone na área do policiamento ostensivo e na área do policiamento investigativo, na área de atuação da Polícia Judiciária. Uma vez que, no policiamento ostensivo, o emprego da aeronave vai se dar no patrulhamento de vias, exatamente como já se faz hoje com aeronaves tripuladas, como helicópteros. Nas grandes metrópoles do mundo. Não é segredo para ninguém que grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro têm uma extensa frota de aeronaves, de emprego das polícias, do equipamento de saúde, equipamento de meio ambiente, de proteção ao meio ambiente e defesa civil. O fato é que, se nós formos burocratizar o trabalho da Polícia Militar na prevenção diária, e aí ela não vai estar efetivamente dentro da privacidade ou invadindo a privacidade do cidadão, uma vez que vai estar patrulhando vias públicas, e se o policial militar precisar requerer a justiça ou uma autoridade policial diariamente seu trabalho, de alguma forma iremos burocratizar o trabalho da Polícia Militar, que não tem nada a ver com a invasão da vida. Você está querendo dizer que o seu está mais bonito que o meu? Sim. Nós temos o mesmo cabeleireiro, senador. O fato é, eu tenho essa preocupação no projeto de lei de efetivamente separar o trabalho das duas polícias ou o trabalho efetivo do emprego do drone na atividade de polícia ostensiva. O emprego do drone no Rio de Janeiro, efetivamente, não se dá única e exclusivamente no trabalho de investigação ou de acompanhamento de atividades criminosas. Ele se dá como qualquer força de segurança, seja ela de um emprego urbano ou emprego militar, no acompanhamento de operações policiais. Então, em tese, ou resumindo, eles são os olhos dos policiais do alto. E ele efetivamente tem o objetivo de preservar vidas, seja dos policiais, sejam das pessoas, dos civis que estão ali naquele teatro de operações, numa comunidade ou numa qualquer rua normal ou estrada normal. E ele também tem uma atividade distinta da atividade de patrulhamento de vias ou de ruas, e também tem uma atividade distinta daquela de investigação. Então, aquele drone que acompanha uma blitz, uma operação policial, seja numa comunidade, seja na zona urbana, na zona organizada, ele também tem um emprego diferente e talvez também não tenha que ter a necessidade de uma autorização prévia judicial, uma vez que ele
também tem a função de auditar aquela operação. Dado que, se ele tiver a capacidade de gravar, e a maioria dos drones tem, porque eles reproduzem aquelas imagens para centros de controle ou para unidades de monitoramento e tudo mais, esse drone também terá a capacidade de auditar, porque não podemos esquecer que a tecnologia audita o trabalho do homem, né? A introdução da tecnologia na atividade de segurança pública, ela efetivamente contribui e otimiza a atividade policial. E falando do Rio de Janeiro, hoje nós, a partir da regulamentação de 21, nós trabalhamos na regulamentação do bloqueio do uso criminoso do drone. Recentemente, nós tivemos uma apreensão na favela do Acari, no Rio de Janeiro, uma operação conjunta da Polícia Civil do Rio com a Anatel. Foi apreendido um equipamento de bloqueio de drones. A notícia que saiu na imprensa, porque inicialmente aquele bloqueador poderia ter vindo da Ucrânia, porque tinha lá um brasão, um símbolo da República da Ucrânia no equipamento. A investigação prosseguiu e a Polícia Civil do Rio, junto com a Polícia Civil de São Paulo, prendeu 2 pessoas essa semana no município de Votorantim, no interior de São Paulo, que eram fabricantes de bloqueadores de drones a serviço do crime. Eles também produziam bloqueadores para roubadores de cargas e de carros, e essa operação aconteceu essa semana, e tratava-se, apesar dos equipamentos ou os componentes eletrônicos desse equipamento, ele ser de procedência internacional, mas efetivamente foram fabricados no interior de São Paulo e estavam a serviço. Doutor Raco, só uma pergunta a interromper o senhor. Como é que o delegado de polícia tipifica esse tipo de conduta criminosa? Porque, obviamente, não há na legislação, no Código Penal, algo específico para quem atua dessa forma com relação à compra ilegal de drone, o uso ilegal de um drone ou de um equipamento de bloqueio de drone que dificulte a operação policial ou que seja usado em complemento para fazer um monitoramento de um roubo de carga, como o senhor colocou. Porque eu pergunto isso porque também pode ser uma coisa para ser incluída nesse projeto, algo que vá deixar uma legislação penal mais dura com relação a essas pessoas antes que isso comece a acontecer, porque eu imagino, qual que deve ser a pena combinada, doutor Laterza, para alguém que joga um drone desse em cima de um órgão público qualquer, que é praticamente um ato terrorista, isso é uma coisa bastante grave e que pode causar um efeito de mortes em massa, inclusive, né? Sobraria, desculpa a intervenção, o 261, que é 2 a 5 anos, atentado contra a segurança o perigo de transporte através de aeronaves, sobraria o 261, um tipo penal insuficiente. Vossa Excelência tem toda a razão. Obrigado. E se tiver consciência de quem está dentro, tem que usar mais grave. Sim. Mas se for, dependendo do que for, pode ser uma tentativa de homicídio, pode ser um homicídio, pode ser alguma coisa em massa. Enfim, mas eu acho que vale a gente estudar alguma espécie de agravante para desestimular esse uso desse tipo de equipamento, né, de forma criminosa. Doutor Hackman. Complementando, senador, de fato, no Rio de Janeiro, nós já temos o emprego, já aconteceu, do emprego de drones com granadas de impacto entre 2 facções criminosas na região norte. O drone foi empregado na comunidade do Quitungo, na zona norte do Rio de Janeiro, no bairro da Penha, e teria partido do complexo de Israel, de uma facção rival da que ocupa no Quitungo. A partir daí, o Estado viu a necessidade de comprar equipamentos mais sofisticados de bloqueio, de jammers. Essa licitação está em andamento no Rio de Janeiro, um sistema completo para equipar as forças de segurança para estarem dotadas de equipamentos de bloqueio e de rastreio de onde estão os operadores desses drones. O nosso sistema penitenciário também acabou de concluir uma compra robusta por determinação do governador Cláudio Castro de sistemas de bloqueio de celulares e também de drones, porque também é usual o uso de drones para transporte de armas e drogas para o sistema penitenciário. Já foi flagrado no Rio de Janeiro algumas vezes isso.
e drones abatidos, inclusive, ainda com armas de fogo. E o fato é que, no Rio de Janeiro, nós estamos lutando efetivamente contra o emprego do drone de forma criminosa. Obrigado, doutor Hackmi. Quero agradecer, então, a presença dos três aqui, o senhor Bruno, o senhor Laterza, o senhor Hackmi, pedir para trocar também de lugar com os nossos próximos convidados aí que eu vou chamar agora. É o senhor Jeter Gonçalves Quaresma, coordenador da Coordenadoria de Veículos Aéreos Não Tripulados, a Covante do GSI do Rio de Janeiro, e o senhor Alexandre Magno Alves, que é assessor da Coordenadoria de Veículos Aéreos Não Tripulados, a Covante do GSI do Rio de Janeiro. Por favor, venham aqui para a mesa para dar também a contribuição dos senhores na tramitação desse projeto. Obrigado. Senta aqui, ó. Eu estou igual o Dr. Hackmi, careca, com essas preocupações da realidade que está aqui, na iminência de começar a acontecer uma nova modalidade de uso ilegal de armas de guerra, literalmente armas de guerra. Isso aqui pode ser uma substituição até aos fuzis, né, para manutenção do domínio territorial de algumas facções, como o Dr. Hackmi colocou. Já está sendo usado de uma facção para atacar uma facção rival, e é um problema parecido com o que nós vemos agora na faixa de Gaza, porque o problema, muitos podem pensar, é marginal matando marginal. Não. Numa ação dessa, um explosivo, você pode acabar atingindo pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a guerra entre essas organizações criminosas. Então, acho que vale sim a gente, já peço aqui minha assessoria para a gente pensar numa forma, se não nesse projeto de lei, mas num projeto de lei específico, para o aprimoramento da legislação penal, ouvindo os especialistas como é que isso pode ser tipificado aqui no Brasil. O doutor Laterza colocou aqui o artigo 261, mas também pode ser uma tentativa de homicídio, um homicídio, pode ser tipificado como uso de explosivos para tirar a vida de uma pessoa. Enfim, a gente tem que ver ali na legislação como é que a gente consegue colocar uma pena bastante elevada para tentar inibir, pelo menos, esse tipo de iniciativa criminosa. Então, passo a palavra aqui ao doutor Jeter Gonçalves Quaresma para suas considerações, agradecendo também sua presença, doutor Jeter. Eu que agradeço, excelentíssimo senador, e tenho o prazer de revê-lo, pois em 2012, ainda como deputado estadual, o senhor nos honrou com uma moção de louvor, pois eu sou policial civil também e era do serviço aeropolicial, e devido a uma operação de sucesso no Rio de Janeiro, do matemático. E aí o senhor nos deu essa moção de louvor. Que moção bem entregue, com certeza. Que daria esse início ali, no caso, até as operações com imageamento. Que naquela época nós não tínhamos essa ascensão do uso de drones, de veículos aéreos não tripulados, ou AS, conforme queiram, mas já trazíamos com sucesso, eficiência e eficácia resultados mediante a observação, não só o pré-reconhecimento, mas como a ação de combate. Mas, enfim, fazendo uma apresentação sobre o nosso trabalho, complementando tudo que já foi dito aqui, doutor Fernando falando sobre o decreto 47.613, que foi o que nos criou, né, a coordenação de veículos aéreos não tripulados. Como ele já bem disse, né, de forma brilhante, temos essas responsabilidades de capacitar com técnica e capacitar de forma humana, dando conhecimento e atas de registro de preço para que cada vez mais, tentando alcançar essa tecnologia, que ela é pujante, tal qual os smartphones, que hoje você já tem uma versão ultrapassada, apesar de ter sido lançada. Então, da mesma forma, é essa tecnologia. E temos tido esse trabalho também de capacitar, conforme foi citado aqui pelo senhor Conrado, que é um prazer também revê-lo. Temos estado juntos em alguns eventos que tratam desse assunto de legislação. E temos, inclusive, essa semana está em curso mais um treinamento que é feito por nós. O Magno, que está aqui ao nosso lado, é o coordenador de ensino da Covante. Estamos treinando lá operadores. E o nosso viés mais importante é tratar da legislação. Voar o drone é uma capacitação que pode ser nata
ou por conta do treinamento. Inclusive, de forma autônoma, o drone voa até melhor do que em muitos operadores. Mas a questão é saber como voar e por que está voando, planejando bem uma ação, sabendo bem o terreno que está ocupando, sabendo utilizar-se dos meios que a legislação hoje nos traz para adentrarmos esse espaço aéreo, porque eu costumo dizer, nos nossos treinamentos, o espaço aéreo ainda não é nosso, das aeronaves remotamente pilotadas, passará a ser, aí existe aí as discussões do espaço BR-UTM, entregas e entre outras coisas que o drone poderá estar fazendo, mas esse espaço não é nosso, não, como toda a casa que nós queremos adentrar, que não nos pertence, nós pedimos licença para poder estar utilizando. Isso nós fazemos, até porque como operador em serviço aéreo tripulado, eu sei exatamente o que é estar voando com uma aeronave, com um helicóptero no caso, e nós termos esses veículos aéreos não tripulados ao nosso redor, abaixo de nós, e o perigo que isso incorre. Então, levamos essa responsabilidade nos nossos treinamentos, nas capacitações, para que, a partir de nós, o espelho ou o exemplo, todos aqueles que no serviço público, seja de segurança pública ou afins, possam também utilizar-se dessa forma e servir como exemplo. Algo daquilo que foi dito aqui, senador, no Rio de Janeiro, o senhor sabe que ele é sui generis e acaba sendo um exemplo por muito que há de bom, mas lamentavelmente em muitas situações que acabam acontecendo lá e tendo muita vitrine. Foi relatado aqui da utilização desses equipamentos. O senhor não quis dar como exemplo algo que poderia ser feito, mas eu quero, acredito que alguns aqui tenham conhecimento. Semana passada no Nordeste foi utilizado dessa forma o drone, numa viatura. Isso. Já foi até, tem até reportagem, tem até o áudio do policial, que graças a Deus, segundo ele mesmo disse, eles haviam desembarcado da viatura e foi utilizado já. Então, isso já não é algo que pode vir a acontecer, já está acontecendo. Eu gosto de dizer e repito isso de forma veemente, inclusive entre os nossos treinamentos. Não dá para fazer mais do mesmo. Porque fazer mais do mesmo, lamentavelmente, o bandido, o traficante está fazendo. Então, nós temos que estar, porque temos o poder, temos a capacitação, temos a política para estarmos adentrando e irmos adiante dele. Não podemos perder essa corrida. E junto disso, o doutor Fernando aqui ele falou sobre essa apreensão que houve lá no Acari. Nós tivemos uma participação indireta junto com a Anatel. Hoje, os criminosos também já estão utilizando de jammers. O BSR, né? O bloqueador de radiocomunicações. Ou seja, os grandes complexos que existem lá no Rio de Janeiro, do Alemão, da Penha, de Israel, de São Carlos, de Salgueiro, sem falar nas favelas subsequentes que pertencem a esses complexos, já utilizam esse equipamento. Nós mesmos já voamos e você tem como uma parede de proteção, onde você não adentra, você não ultrapassa aquela barreira promovida pelo jammer. Então, o traficante ele tem um drone que pode estar jogando artefatos, ele já está utilizando de um jammer para evitar que forças de segurança adentrem o seu território. E indo mais além, eles já estão adquirindo os sistemas que fazem a detecção e identificação dos operadores policiais, onde eles, com um equipamento similar a um tablet, eles identificam, detectam que existem drones, identificam qual é o drone e onde está esse piloto. Já aconteceu, e há relato, na Ilha do Governador, na favela do Bugiugi, onde permita que a forma jocosa de falar, né, um motoganso, porque lá no Rio de Janeiro chama-se os vagabundos de ganso, chegou perto de um operador, um policial militar, e disse para ele, se eu fosse você, eu já se adiantava, porque tu já foi plotado. Então, eu só estou trazendo essa informação aqui para ver que a situação não é já é. E o nosso combate tem que ser cada vez mais efetivo, mais eficaz e mais sinergético, se é que existe essa palavra. E unimos as nossas forças
e podermos, sim, de forma quase que uníssona, criar um consenso nacional na utilização desse equipamento. Eu digo até que talvez mais importante do que nós termos o jammer é nós termos a capacidade de identificar onde tem um jammer. E existe tecnologia para isso. Nós estamos trabalhando, fazendo estudos, prontos para soltar licitação para ver se adquirimos equipamento. Mas deixa eu só fazer uma ressalva que você está falando, Sujeta, porque foi um assunto até... Está na pauta, não sei se dessa semana já, aquele projeto de lei da Comissão de Segurança Pública que faz diversos aprimoramentos na legislação penal. Um dos itens trazidos já pelas Forças de Segurança do Rio era a dispensa de licitação para aquisição mais célere desse tipo de equipamento. E aqui no processo legislativo foi entendido que isso podia ser retirado do texto, porque isso já poderia ser feito independente de ter isso dentro desse projeto de lei. Então, há dificuldade na licitação, como o próprio Dr. Hack me colocou aqui agora, uma licitação da compra de um drone eu não sei qual foi a expressão que o senhor usou, drone mais potente, mais de alta capacidade, teve a licitação, foi cancelada ou ela foi vazia? Então, assim, se eu acho que é importante ter na legislação esse instrumento para que permita às forças policiais de comprarem esse tipo de equipamento, né, com essa segurança jurídica de forma emergencial, porque sempre fica assim, você fala uma compra emergencial aqui no senso comum, você já imagina logo que está tendo alguma espécie, né, de favorecimento para alguma empresa, algum tipo de corrupção, quando na verdade a gente tem que partir do princípio da fé pública, de uma autoridade pública que está fazendo uma aquisição desse equipamento, porque, como o senhor falou, já não é que vai acontecer, já está acontecendo, e pelo que o senhor está falando, as nossas forças policiais ainda não têm à sua disposição esse tipo de identificação do material, por exemplo, de saber uma tecnologia que identifique aonde está essa pessoa que faz o monitoramento para fazer essa espécie de contra-inteligência à atuação da polícia. Quer dizer, se já estamos nessa terceira fase, você acha que tem necessidade de ter num projeto de lei desse essa possibilidade de dispensa de licitação para aquisição emergencial desse tipo de equipamento para preservar vidas, para aprimorar o trabalho das forças policiais? Eu acredito que isso deve ser bem pensado e seria um bom caminho a ser seguido, porque não que há uma burocratização de fato pelas exigências que a lei tem com relação às licitações, e está muito correta com relação a isso. Porém, há muitas idas e vindas, muitos ajustes que têm que ser feitos jurídicos, entre outros administrativos, para que nós cheguemos até aí, pode levar de 8 meses a 1 ano. Então, de fato, né, dentro desse escopo que, como eu digo, é temerário disso, escalar essa crise, né, isso ficar cada vez mais... não que nós não temos a capacidade de suprimir isso, não que o Estado não tenha força para ir contra isso. Eu não vejo dessa forma. Nós somos mais e somos melhores, só que nós temos que agir, e isso é uma boa opção. E até, me permita, eu vou ser tempestivo, porque o senhor citou aqui a questão de uma ampliação dentro da legislação com relação a suprimir ou aumentar as penas para aqueles que incorrem em crimes no uso desse tipo de aeronave. Eu diria até que um projeto de lei, se fosse o caso, para aqueles que usam os equipamentos de forma recreativa e profissional, excluindo aí o que já existe com relação às forças de segurança. 15 segundos. Porque o que acontece? Hoje nós não temos meios, ainda que tenha sido dito aqui pelo doutor, sobre assemelhar no Código Penal uma legislação que é branda dentro desse caso, mas ficamos às vezes de mãos amarradas até para poder conduzir alguém que está utilizando um drone, que ele está utilizando esse equipamento sem a documentação adequada, sem a capacitação adequada, sem um cadastro no SARPAS, sem a aeronave ter sido cadastrada no CISANTE. E não temos aí como fazer com que ele sofra legalmente as penas que devem ser impostas a ele. E isso até agregaria ou traria mais para dentro do lado do criminoso, que já está aí na analogia ao tráfico de drogas, mais uma pena por estar utilizando esse... Porque às vezes, assim, essa situação que o senhor colocou, a pessoa não está, não está atentando contra a vida de ninguém, não está causando nenhum dano material, mas está ali dificultando a operação da polícia e obviamente, isso não pode ser considerado como um fato atípico pela legislação, né? Senador, há relato agora de uma aeronave da Polícia Militar no Rio de Janeiro que ela cruzou com um AS, Conrado, a 1.500 pés.
ou seja, para quem é da tentaram derrubar uma aeronave usando drone. Um drone, e a aeronave da polícia cruzou com um drone a 1.500 pés. Isso aí é muito alto para uma aeronave, para um drone estar voando. E poderia ter causado um acidente. Ou seja, quem é que estava fazendo esse tipo de voo? Com certeza ele não tinha solicitado esse voo. Não estava lá cadastrado no SARPA. Mas aí encontrá-lo e fazer com que ele sofra as sanções, porque ele está trazendo um perigo ao espaço aéreo. Um perigo às aeronaves. Isso é só uma possibilidade de ser pensada para que nós agregássemos, trouxéssemos mais peso de responsabilidade a quem utiliza esse tipo de equipamento. É lógico, quem anda na lei, quem anda correto, não tem o que temer. Mas quem está fazendo errado deve pensar 2 vezes antes de tomar uma atitude como essa. Qual que é a altura hoje que uma pessoa que faz uso recreativo pode... 120 metros ou 400 pés. Tá. Que é o teto, vamos dizer assim, das rotas de helicóptero. E aí tem as exceções, é lógico, a gente não vou tratar disso aqui agora. Mas voltando àquilo que estávamos dentro do que é pertinente às nossas ações, nós temos procurado subsidiar as outras secretarias, não só as que fazem parte da Secretaria de Segurança, como Polícia Civil, Militar, Bombeiro e a Polícia Penal, mas as outras secretarias, até para que isso aí já é um avanço, né? Não há como voltar atrás e nem voltará atrás a utilização desses equipamentos. É a modernidade que chegou, vai ficar, e temos como ter bastante resultado positivo. E só finalizando aqui, com relação ao LGPD ou à análise dos dados, há de se ter um critério sobre a cadeia de custódia, porque isso é importante, para que isso não se descaracterize, não se perca uma boa prisão, por conta de não ter se tratado bem aquela fonte de imagem. Aquilo ali é importante. A gente tem sempre falado sobre isso no nosso treinamento, entre outras coisas. Eu agradeço a oportunidade e agradeço a todos. Obrigado, doutor Jeter. Não, só a minha assessoria está informando aqui que tem um projeto de lei de minha autoria, inclusive. Eu nem lembrava. A gente já está trabalhando nessa linha, mas essas contribuições aqui a gente pode aprimorar bastante o projeto, mas está aqui alterando o Código Penal para incluir como qualificadora do crime de homicídio o uso de drones ou dispositivos remotos ou automatizados que dificultem ou impossibilitem a defesa da vítima. Está modificando também a 10.826 para agravar condutas relacionadas ao uso de armamento com drones ou tecnologia autônoma, e alterando também a 11.343, que é a lei de drogas, para aumentar a pena em casos de crimes cometidos com o emprego desses meios tecnológicos. Então, assim, tem muita coisa que a gente já está aprimorando, que a gente já pode, inclusive, incluir nesse projeto de lei que foi apresentado este ano e que está pela comissão de... está na mesa diretora ainda, né? Está aguardando a secretaria da mesa de autuar o projeto para que ele possa começar a tramitar o projeto de agora, 16 de setembro. Então vamos lá, vamos trabalhar e dar celeridade para isso aqui que é urgente. Obrigado, doutor Jeter, por favor. Só completar aqui, como falou de outro projeto, existe na Câmara um projeto de lei complementar, que é o 36, que também versa sobre esse mesmo assunto da utilização de UAS sobre órgãos de segurança, só que lá amplia para a defesa civil, entre outros. E lá trata especificamente no artigo 8º, se não me falha a memória, sobre a utilização desse meio não letal, que seria o BSR pelas polícias, pelas forças de segurança. E aí eu só trago uma luz em cima desse detalhe, porque hoje, tal qual no Rio de Janeiro já existe a bala perdida, então depois é feita uma perícia para saber de quem era aquele projétil, e dá para fazer essa perícia, nós vamos passar por um problema que é a interferência de um jammer numa operação policial. Quem foi que interferiu? Esse aí não tem como periciar. Foi o vagabundo ou foi a polícia? A não ser pela em flagrante, né? Só para ter um cuidado quando for a atribuição, porque ali existe, eu sei da forma correta que tem que fazer os relatórios, mas só para a gente não acabar sendo imputado em algo tem que ter essa responsabilidade, que é óbvio que é o uso, né, para fins ilegais, não numa operação como essa, né? Obrigado. Obrigado, doutor Jeter. Então passa a palavra aqui para o nosso último convidado. Já que você é o último, sobrou para o senhor se quiser comentar na sua explanação sobre algumas perguntas aqui também da cidadania. Muitas coisas a gente já tratou aqui, eu acho que as pessoas devem estar atendidas nas suas dúvidas. O João, de São Paulo, pergunta: o uso de câmeras e drones com reconhecimento facial
pode ajudar a diminuir a criminalidade, só que eu sei que a polícia já consegue usar também, aí fica aquela questão da cadeia de custódia, direito de privacidade, essa discussão sempre para que isso seja usado como prova a favor ou contra alguém. O Iraci, do Rio de Janeiro, a segurança pública estaria capacitada para interceptar drones desconhecidos? A Ana, de São Paulo, como o uso de drones respeitará a inviolabilidade do domicílio e a privacidade dos moradores, é o que o projeto já traz aqui também, né? Desde que devidamente fundamentado, isso, o policial acho que está protegido com relação a isso. E a Maria, de São Paulo, quais são os riscos e benefícios do uso de drones na segurança pública em relação aos direitos fundamentais? E aqui tem uma discussão interessante que vai ser sempre aquela, né? Direitos fundamentais, né, de quem? Qual prevalece? É o do policial, é da sociedade, é de um indivíduo que é suspeito de estar cometendo alguma atividade ilegal, mas aí acho que cada caso concreto é que vai poder nos definir, mas obviamente que a preocupação de todos nós como legisladores é sempre garantir os direitos fundamentais. Então eu passo a palavra aqui ao senhor Alexandre Magno Alves, que é assessor da Covante do GSI do Rio de Janeiro. Por favor. Boa tarde, excelentíssimo senador Flávio Bolsonaro e a todos presentes. Sou, como foi dito aqui pelo senador, Alexandre Magno, sou assessor lá da Covante do GSI do Rio de Janeiro. Vamos aumentar um pouquinho o som dele aqui, ó. Representante, junto com o doutor Fernando e o Jeter, que é meu coordenador. Eu sou supervisor de segurança da aviação, formado pela Marinha do Brasil. Vou falar um pouquinho para vocês dentro do que foi debatido aqui. Concordo em número general o que foi apresentado pelo senhor acerca dos drones no meio da guerra hoje e que está sendo uma realidade já dentro do Rio de Janeiro, como foi bem dito aqui pelo Jeter. E a minha contribuição, eu vou mais para a parte da legislação, porque é onde eu tento operar mais dentro do GSI. Eu sou coordenador da parte de ensino dentro da Covante, onde a gente tem o curso de formação de pilotos de aeronave remotamente pilotada e não operadores, porque lá nós tentamos a todo o tempo operar dentro das 4 linhas da legislação. E com isso, como foi bem dito pelo Jeter, nós participamos daquela investigação que foi feita em Acari, que foi feita a apreensão, como foi mencionado aqui pelo doutor Fernando, do jammer que estava sendo utilizado, e chegou ao nosso conhecimento alguns relatos também de que isso não está trazendo problema só para a segurança pública do Rio de Janeiro, mas para a comunidade, os cidadãos brasileiros daquele estado. Como? O jammer ele estava acionado 24 horas para impedir que os órgãos de segurança pública operassem naquela área, dentro de uma aproximação do aeródromo, do maior aeródromo do Rio de Janeiro, que é o Galeão, e também próximo da aproximação do Santos Dumont. E há relatos que chegaram para a gente, o representante da Força Aérea, de repente ele pode confirmar, de que havia relatos dos operadores das aeronaves tripuladas que eles estavam sofrendo interferência na parte de geolocalização das aeronaves. Então, este problema ele não só é do órgão de segurança pública, mas também se tornou um problema dos cidadãos daquele estado, porque nós estamos sendo afetados também. Por quê? Pelo uso indiscriminado do sistema de CUAS hoje pelo comando paralelo dentro do estado do Rio de Janeiro. Eu queria trazer para vocês esse pensamento e também solicitar ao senhor senador, como foi mencionado aqui, a lei ela é muito branda para aquele que anda fora das 4 linhas no uso de UAS e CUAS. Nós temos que rever essas leis e fazer o enrijecimento desta lei para aqueles que forem encontrados operando esse sistema fora daquilo que é previsto, ele realmente seja punido de fato, que hoje não é uma verdade. Isso desde a venda do drone, o UA, até a utilização dele, porque a legislação diz que ela só pode ser vendida para um usuário acima de 18 anos.
mas qualquer um que chega numa loja, ele consegue comprar uma UA. Então já começou errado por aí. Se a legislação ela diz que é como uma bebida alcoólica, só pode ser vendido para maiores de 18 anos, por que o drone está sendo vendido para um garoto de 13 anos de idade? Entendeu? Mas isso igual para uma compra de munição, não tem nada que obrigue a pessoa que está vendendo a registrar os dados desse comprador, até para a gente estar falando de responsabilizar algum CPF, né? Para que isso fique à disposição dos órgãos de segurança pública. Hoje não existe isso. Não existe isso, foi até durante uma reunião da BR-UTM, nós, como representante da ANAC que estava lá, nós solicitamos que, se dentro da possibilidade fosse realmente ser criado isso, para que no momento da venda, lá no balcão da loja, já fizesse o registro ali e depois a obrigatoriedade de verificar se ele foi registrado também no DSE e na ANAC. Entendeu? E quanto às respostas do cunho policial, como reconhecimento facial e as outras que foram feitas aí, eu gostaria que passar para a área, principalmente quando se trata de custódia, que é o policial Jeter, que ele está muito mais gabaritado nesta área em responder do que a minha pessoa. Uma dúvida, né, sobre como é que isso é tratado aí pelas instituições de controle do trabalho policial, nesse tipo de situação, porque, mais uma vez, isso pode ser usado para identificação de criminosos, expondo o policial a menos risco, e se isso encontra algum problema num processo judicial ou no inquérito policial, isso ser desconsiderado porque não respeitou essa cadeia de custódia ou algo do tipo, né? Isso, na prática, o senhor tem conhecimento como é que... Sim, eu já soube... Tem resistência de Ministério Público, de Defensoria Pública? Porque como é um assunto, principalmente quando trata de UA, que eu já tive sentado à mesa com juízes e promotores, que ainda é um assunto que, por mais que ele esteja atual, mas não há um conhecimento específico. Então, havia dúvida da parte deles com relação a esse assunto. E, de fato, já houve uma descaracterização de uma prova, foi um relato num treinamento que eu estava fazendo em Minas Gerais, e por conta de uma tentativa de aprimorar, melhorar a imagem, isso ali desqualificou a prova. Segundo o relato daquele que estava fazendo, eles disseram que os colegas quase o jogaram no 10º andar porque ele acabou de fazer perder uma prova importante. Por conta de uma tentativa de manipulação, isso aí quebrou a cadeia de custódia e foi invalidado. Assim, só para... até mesmo nas operações de lei seca, quando elas são utilizadas lá no Rio de Janeiro, já foram feitas abordagens de advogados para perguntar se a operação estava toda correta, estava toda elencada ali, todos os documentos previstos, para saber se ele poderia já, de alguma forma, encontrar um meio de desqualificar ou desclassificar aquela prova utilizada naquela operação, que era uma prova feita com drone. Então, já tem sido feito, sim. Quer concluir, já concluiu? Sim, eu gostaria de concluir com mais uma fala, senador, a respeito daquilo que se trata de CUAS, que são os bloqueadores das UAS. Nós estamos tendo esse problema no Rio de Janeiro e que a gente também, junto, pensássemos no enrijecimento de uma legislação desde o momento da entrada deste equipamento no nosso país até a venda deste equipamento para o consumidor final. Porque dentro do nosso país hoje, como o Jeter trouxe aqui, é muito fácil uma organização criminosa adquirir, como o senhor bem mencionou aqui, os fuzis chegaram antes para ele do que para os órgãos de segurança pública. Os jammers chegaram antes para ele do que para os órgãos de segurança pública. Porque, até para nós comprarmos por causa da problematização da legislação para aquisição, demora-se um tempo. E eles não, eles só colocam dinheiro na mesa e chega o equipamento. Entendeu? Então, é um controle maior também dos órgãos fiscalizadores no momento em que esses equipamentos que são internacionais adentram nas fronteiras do nosso país. Quem que seria o órgão mais adequado para fazer esse tipo de
de controle. A gente sabe das dificuldades, né, de efetivo de Polícia Federal, de Polícia Civil. A gente percebe a dificuldade, por mais que tenha boa vontade no controle de armas e munições. Quer dizer, é um mercado que também demandaria uma organização de pessoal e de comunicação entre órgãos, né, e atuações ali complementares. Qual que seria a Polícia Civil de cada estado, por exemplo? Seria o ideal? Ou Polícia Federal? Porque isso tem uma discussão com relação a armas e munições, né? Quem faz é o Exército, as armas de calibre restrito, é a Polícia Federal, as armas de calibre permitido. Isso causa uma confusão. No fundo, é uma atribuição que ninguém quer, né? Porque dá trabalho, demanda efetivo, tem custo, nem sempre as instituições estão com um aporte financeiro necessário para fazer uma fiscalização e um controle adequado. Mas eu pelo menos, gosto muito sempre da ideia de essa fiscalização ser descentralizada para ter mais capilaridade e haver uma espécie de cadastro único que todas as instituições estaduais pudessem ter acesso ou pudessem alimentar para facilitar uma possível cooperação em situações em que o crime que está sendo apurado seja interestadual, por exemplo, né? Então, você acha que a Polícia Civil seria a instituição mais adequada para fazer isso? A Polícia Federal? Bom, tem uma cadeia. A Receita Federal? Receita, a Anatel, que também... Inclusive, essa prisão que o doutor Fernando citou, ela começou a investigação por uma publicidade feita no TikTok. E o órgão fiscalizador, que é pertinente a regular as telecomunicações, parte daí já uma observação quanto a esse tipo de anúncio, que é um equipamento que por ele já é um óbice para ser vendido. E aí Receita Federal e sucessivamente, né, dentro das atribuições, eu vejo dessa forma. Porque é possível, né, ter já no momento da compra, já que em tese você tem que emitir uma nota fiscal, né? Pode ser um órgão ali até que de forma automatizada possa pelo menos fazer o preenchimento inicial do cadastro das pessoas que estão adquirindo, vamos chamar aqui genericamente de drones, né? Só para concluir um pouco, por favor, sobre o que o senhor está falando, existe uma portaria, eu acho que é a portaria do Exército Brasileiro, que ele já fala sobre que o COAS são materiais controlados, que ele fala já que aqueles analisadores de espectro de frequência utilizados para cunho de guerra eletrônica, eles são controlados pelo Exército. Então, mas ele diz que é só para uso militar. Então, ali já seria uma porta para a gente poder incluir neste documento também para os órgãos de segurança pública. Então, já começaria, de uma forma muito mais rápida, a gente fazer o controle mais efetivo da entrada desse material no nosso país. Porque aí tem uma outra preocupação também, é que não chega ao ponto de burocratizar. Esse é o meio termo que a gente vai sempre buscar, né? Burocratizar na forma que dificulte, inviabilize praticamente a aquisição de um drone, porque a gente está falando aqui daqueles que são usados de forma criminosa. Em contrapartida, tem um espectro grande da população que não fará uso disso de forma criminosa, é para uso recreativo, ou uso profissional de alguma coisa, sei lá, um arquiteto que vai compra um drone para fazer uma imagem no terreno, assim, estou pensando alto aqui. Chegar ao ponto de daqui a pouco a gente não ter uma legislação também tão restritiva que inviabilize o uso, né, de drone. Então você veja que não é uma tarefa fácil chegar numa redação, numa lei que traga uma regulamentação justa, que não traga tanta burocracia, mas que também traga algum tipo de controle para que as pessoas que usam esse equipamento de forma criminosa sejam responsabilizadas, né? Bom, eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui, pelas contribuições. Tem várias anotações feitas aqui. Eu espero que a minha assessoria tenha tomado nota aqui também das ideias que foram trazidas aqui nessa audiência pública hoje. Mas eu imagino que tudo que foi dito aqui, grande parte, não vai caber nem nesse projeto. Vai ter que ser uma coisa bem mais específica, com muito mais debate. Ouvindo de novo as senhoras e os senhores que são quem entende dessa área. Eu pelo menos tenho a prática aqui de, ao fazer uma legislação como essa, não fazer algo da minha cabeça, o que eu acho que é correto. Eu faço sempre ouvindo quem entende
do assunto. Quem tem de segurança pública, para mim, são as forças policiais, que eu respeito demais, para que tragam para nós quais são os gargalos, quais são as dificuldades no dia a dia, para que a legislação esteja o mais próximo possível de atender a essas necessidades, para permitir o convívio pacífico aqui na nossa sociedade. Então, obrigado mais uma vez a disponibilidade de todos que estiveram aqui hoje. A Comissão de Segurança Pública vai estar aqui com portas abertas constantemente para receber essas sugestões de alterações legais. É um tema novo que a gente precisa sair na frente, não pode mais esperar para que tenhamos uma legislação específica sobre esse assunto. Então, obrigado a todos, desejando uma boa semana e um bom trabalho. Declaro encerrada a sessão.